noite, vamos abrir nossas Bíblias para Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Quero ler versículos 20 e 21. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Agora lembra que nosso assunto é liberdade da graça de Deus e talvez temos visto Paulo como o vigilante da liberdade da graça de Deus. E nesse capítulo, nas últimas semanas, vimos em versículos 11 a 13 a recaída de Pedro. E versículos 14 a 21, vimos a repreensão de Paulo. E semana passada nós não tínhamos estudo porque chamamos de dicionário. O irmão Rafael ele estava conosco, preparando para ir para os Estados Unidos, onde ele vai estudar, para depois então voltar e trabalhar mais lá no Instituto, como se chama isso? Escola Pura-Pecuária, Internacional Pura-Pecuária, para ensinar os filhos dos missionários que estão ocupados na tradução da Bíblia em várias línguas e outros missionários trabalhando lá nos livros também. Mas na semana retrasada terminamos a ver a repreensão de Paulo. Né? E quando começamos essa parte, a repreensão de Paulo, eu disse que podemos notar que Paulo baseou toda a repreensão sobre doutrina. E vimos então a primeira parte, a unidade da igreja, onde com a posição de Pedro estava negando certas doutrinas. E a primeira era a unidade de Cristo, em capítulo 2, versículo 14. Depois, em versículos 15 a 16, a justificação da fé. Versículos 17 a 18, a liberdade da lei. E versículos 19 e 20, o próprio Evangelho. E versículo 21, a graça de Deus. E eu disse semana retrasada que, tendo chegado até aqui, em nosso estudo do livro aos Gálatas, descobrimos que há algo que requer de nós. O que é? Bom, veremos nossa resposta ao assunto da graça de Deus. Sabemos qual foi a resposta de Pedro quando foi desafiado a viver à altura da verdade do Evangelho, medo e fracasso. E sabemos qual foi a resposta de Paulo quando viu diluída a verdade do Evangelho. Coragem.
defesa. Mas a pergunta importante hoje é: qual é a minha resposta à verdade do Evangelho? A sua resposta à verdade do Evangelho. Talvez este seja um bom lugar para fazermos um inventário de nós mesmos antes de prosseguirmos nos próximos capítulos, vamos dizer, do resto da Epístola aos Gálatas. Porque o resto do livro é doutrinário. Então eu vou sugerir algumas perguntas para cada um de nós responder. Fui salvo pela graça de Deus? Ou você está confiando nas suas obras, cumprindo a lei? O único evangelho que salva é o evangelho da graça de Deus revelado em Jesus Cristo. Qualquer outro evangelho é um falso evangelho, está sob maldição. Vimos isto em capítulo 1, versículos 6 a 9. Vamos ver esta novamente. Paulo disse em versículo 6: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Não é outro evangelho porque não existe outro. Há um único evangelho. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Muitos anos atrás, na língua inglesa, alguém fez um acróstico para definir a palavra graça. E imaginando a letra G-R-A-C-A, graça. Né? Então, em inglês é God's riches at Christ's expense. G-A-R-C-E em inglês. Né? Não é graça em português. Mas a tradução fica: as riquezas de Deus, God's riches, as riquezas de Deus, at Christ's expense, às custas de Cristo. As riquezas de Deus, às custas de Cristo. Em português, infelizmente, não faz acróstico. Né? Quer dizer, não pode colocar a letra aqui e as palavras em ordem. Né? Eu gosto de fazer isso e de vez em quando consigo, mas de vez em quando fazer um acróstico então é realmente uma boa definição, bem resumido em poucas palavras. Quer dizer, estou confiando em mim mesmo para a salvação, minha moralidade, minhas boas obras, até mesmo minha religião. Se assim for, então não sou um verdadeiro crente em Cristo Jesus, pois o verdadeiro cristão é aquele que confia somente em Cristo. E nós lemos, por exemplo, Efésios 2, Gálatas, Efésios capítulo 2, Efésios 2, versículos 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos. Efésios 2, 8. Efésios 2, 8. E nós vamos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras,
para que ninguém se glorie. Segunda pergunta que podemos fazer é: estou tentando misturar lei e graça? Nós vimos, é isso que Pedro estava tentando fazer. Vimos isso no passado como os judaizantes, os judeus crentes e outros judeus não crentes que seguiam eles querendo circuncisar todos os crentes, né? Judeu ou gentil. Estou tentando misturar lei e graça. A lei exige que eu faça parte ou faça algo para tentar agradar a Deus. Isso é impossível. Enquanto a graça significa que Deus terminou a obra por mim, por ti. E tudo que preciso fazer é apenas crer em Cristo. A salvação não é pela fé em Cristo, mas alguma coisa. A salvação é só pela fé em Cristo. É somente pela fé em Cristo. Embora a membresia da igreja e as atividades religiosas sejam boas em seu lugar como expressões de fé em Cristo, elas nunca podem ser acrescentadas à fé em Cristo, a fim de garantir a vida eterna. A vida eterna é vida eterna. Eu não faço parcialmente, eu não garanto parcialmente a minha salvação. Cristo fez tudo. A salvação não é provisória. Aceita Cristo e continua vivendo assim e Romanos 11, versículo 6. Romanos 11, versículo 6. Nós lemos: versículo 6 diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Terceira pergunta: estou me regozijando no fato de ser justificado pela fé em Cristo? Costuma-se dizer que justificado significa como se eu nunca tivesse pecado. Como se eu nunca tivesse pecado. Isso é correto. Traz grande paz ao coração saber que alguém tem uma posição correta diante de Deus. E em Romanos 5, versículo 1, nós lemos Romanos 5, 1. Tendo sido, Romanos 5, 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pense só. A justiça de Cristo foi lançada em nossa conta, em minha conta, em sua conta. Mas também nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Nunca precisamos temer o julgamento, porque nossos pecados já foram julgados em Cristo na cruz. Nós lemos Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
E uma quarta pergunta. Estou andando na liberdade da graça? Liberdade não significa licença. Ao contrário, significa liberdade em Cristo para desfrutá-lo e para nos tornarmos o que Ele determinou que nós tornássemos. Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Efésios 2, 10, que diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não é apenas liberdade para fazer, mas também liberdade para não fazer. Não estamos mais presos ao pecado e à lei. Como Paulo explicaria nos próximos capítulos 5 e 6, que vamos estudar, que nos apresenta como parte prática de vida. Obedecemos a Deus por amor e não por causa da lei. Os cristãos desfrutam de uma maravilhosa liberdade em Cristo. Será que estou gostando? Uma quinta pergunta. Estou disposto a defender a verdade do Evangelho? Estou disposto a defender a verdade do Evangelho? Isso não significa que nos tornamos detetives evangélicos, investigando todas as igrejas e classes da escola dominical, da cidade, do estado. Mas significa que não tememos os homens quando eles negam as verdades que nos trouxeram a vida eterna em Cristo. Então, voltando para Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Nós lemos versículo 10. Ok. Gálatas 1, versículo 10. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Muitas pessoas com quem entramos em contato realmente acreditam que as pessoas não salvas pela fé em Cristo, mas fazendo boas obras, agora guardando os 10 mandamentos, obedecendo o sermão da montanha e qualquer outro número de vantagens religiosas, podemos não ter a mesma autoridade apostólica que Paulo exercia, mas temos a palavra de Deus para proclamar e as boas novas da salvação. E a nossa obrigação é compartilhar a verdade. Eu tenho mais uma pergunta. Vamos para Gálatas 2, versículo 14. Gálatas 2, 14. Paulo, lembra falando aqui, direto para Pedro. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então essa pergunta novamente.
estou andando realmente de acordo com a verdade do Evangelho ou através dos requisitos da lei? A melhor maneira de defender a verdade é viver a verdade. Nós, como crentes, devemos estar procurando diariamente viver a verdade. Minha defesa verbal do Evangelho terá muito pouco resultado se minha vida contradizer o que eu digo e como eu vivo perante os outros. No futuro, veremos como Paulo nos explicará como viver em liberdade pela graça de Deus. E é importante que obedeçamos ao que ele diz, notando, aprendendo bem, para então seguir. Eu li um livro uma vez. Eu gosto de coisas mecânicas e que precisa para fazer peças e montar as peças. E eu lembro quando era criança, eu fiz uma maquete, eu tinha um modelo plástico de um modelo A da Ford, aquele primeiro carro dele. E como estávamos estudando na escola e como ele inventou uma maneira para produzir os carros mais rápidos, colocando tudo numa esteira, né? E coloca a peça. E a esteira está passando. Outra pessoa aqui coloca essa. Coloca. E logo sai tudo pronto. Em vez de um carro aqui, 3, 4, 5 homens pegando, precisamos pegar. Então vai indo pegar a peça, vai lá pegar a peça e faz. Não, está tudo colocado. Todas essas peças estão aqui. Aquelas peças assim. E aquelas assim. E então a pessoa só pega e monta. Pega e monta. Pega e monta. Mas para fazer assim, as peças têm que ser iguais. Especialmente naquele tempo, quando fazia os motores. Nos primeiros motores, os rolamentos foram feitos tudo à mão. Para esse motor. E esse motor tinha um time fazendo os rolamentos. Cada bola do rolamento feita à mão para isso. E o Henry Ford, né, desenvolveu essa maneira de fazer tudo pela mesma especificação para que então podia facilitar na montagem e que, sendo da mesma especificação, fica exato. E assim, tirando essa peça, pode pegar qualquer outra e encaixa e serve perfeito. Muitos anos atrás, um novo funcionário foi instruído sobre como medir as peças da válvula para garantir que estivessem prontas e o tamanho correto para a montagem final. E ele estava lá na fábrica e as peças estavam vindo e ele foi ensinado como testar, como provar que estava certo. Sendo certo, podia passar. Errado, põe de lado. Depois de algumas horas, o capataz estava recebendo reclamações de que algumas das peças que ele estava aprovando
estavam com defeito e foram verificar. Então, o seu chefe veio e disse: o que você está fazendo? E esse homem disse: eu mostrei, o chefe disse: eu mostrei a você como usar aquele micrômetro. Isso eu ia esquecer, eu ia trazer para ver, né? Mas tem uma alça de serra e tem dois pedaços aqui que você pode mexer para chegar a uma medição exata, e qualquer coisa pode ver, está pequeno, não entra. Encaixe perfeito, encaixe perfeito, encaixe perfeito. Então, ele disse: eu mostrei a você como usar aquele micrômetro. Você está enviando peças que são grandes demais. E o funcionário respondeu: mas notei que a maioria das peças que eu estava medindo eram muito grandes. Maior. Aí então abri um pouco o micrômetro e agora todos se encaixam perfeitamente. Não era o que era desejado. Então ele estava passando peças erradas. Mudar os padrões nunca trará sucesso, seja na manufatura ou no ministério. E como quando eu era criança, eu montei um tipo de esteiro, também tinha modelagem de aviões de madeira, né, com tipo balsa, madeira balsa, que é uma madeira muito, muito leve. E então eu fiz a esteira, fiz tudo, e um negócio para pendurar a carroceria do modelo, e lá embaixo era o chassi, e assim estava andando, né? Para mostrar como tudo. Eu achei que eu deveria voltar e explicar um pouco mais sobre aquela maquete que eu fiz, mas todo mundo gostou, e eu também. Mudar os padrões nunca trará sucesso, seja na manufatura ou no ministério. Paulo manteve os padrões da verdade do Evangelho, e devemos nós também. Podemos imaginar Pedro, né, que foi, vamos dizer, instruído como usar o micrômetro, estava usando corretamente, e alguém, ele ouvindo dos outros, ficou confuso e ajustou o micrômetro. Foi corrigido. Aceitou a correção. Eu creio que esse funcionário também, que é o livro. Paulo manteve os padrões da verdade do Evangelho. Devemos